Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gláucia, estou aqui para dar aula de língua portuguesa para os quintos anos da Escola Coronel Júlio César. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Conseguiram adiantar as lições que estavam atrasadas? Conseguiram se organizar? Tiveram um tempinho aí para conseguir fazer isso, né, pessoal? Então, agora vamos pegar firme, fazendo todas as aulas nos dias corretos, não deixando acumular nada, porque senão a gente não dá conta depois, viu, pessoal? A gente vai juntando e depois não sabe nem por onde começar. E aí vai ficando desesperado, porque tá atrasado, não consegue fazer tudo para entregar para a pro, a nota não fica tão boa. Então, é só uma questão de se organizar, né, pessoal? Então, espero que vocês já tenham conseguido aí achar um jeitinho para vocês, que a Pro também está se ajeitando aqui, tá bom? Então, vamos lá, nossa primeira aula do segundo bimestre. Vamos ver o que a gente tem hoje. Então, olha lá, Pro fez um roteiro de aula para vocês verem o que a gente vai estudar hoje. Então, hoje a gente vai estudar lá o estudo do gênero textual, texto informativo. Então, a gente vai estudar esse gênero, que chama texto informativo. Copiar a explicação no caderno do que é texto informativo é pouca coisa, tá? Leitura do texto informativo, um gigante que tem medo de abelha. No livro didático, página 78. Peguem o livro, porque vocês vão ler com a Pro. A gente vai ler juntinho e vai analisando, tá bom? Estudo das características desse gênero. Vamos observar algumas coisas que a gente encontra sempre nesse gênero. Aí a gente vai ter um pouquinho de pronomes possessivos para estudar e treinar. E uma lição de casa. Como é que a gente poderia chamar essa lição, né, gente? Lição de casa, porque vocês estão fazendo tudo em casa praticamente, né? Então, como é que a gente poderia dar um outro nome para essa lição? Lição de casa 2? Pensem aí, me deem ideias, tá bom? Então, a liçãozinha de casa, a lição que vocês têm que fazer para a aula de hoje, sobre a aula de hoje, estão nas páginas 80, 81, 82 e 83, tá bom? Então, vamos lá, começando, pessoal. Texto informativo. A Pro colocou ali, ó, copiar. Não precisa escrever, copiar, né, gente? Então, vamos ver. É só copiar. A Pro só coloca aqui para vocês saberem, né? Então, vamos ver como é deste texto informativo. Porque a gente já estudou alguns outros gêneros, né? Quais a gente estudou? A gente estudou poema, a gente estudou um pouquinho de fábula, a gente estudou crônica, a gente estudou textos de assombração, contos de assombração, né? Que mais? Mais algum, pessoal? Então, agora esse é o texto informativo. Vamos ver como é o jeito dele, o que esse texto informativo tem de bom? Então, olha lá, ele tem o objetivo de abordar algum tema e transmitir conhecimento a respeito desse tema, né, de qualquer coisa, informando dados e conceitos. Então, quer dizer que texto informativo, ele vem cheio de informações. Função sociocomunicativa, aliando diferentes linguagens. Olha, o que é isso, função sociocomunicativa? Que está falando que é uma forma, né, da gente se comunicar em sociedade, né, a gente se comunicar e se fazer entender, um entender o outro, né, com o uso de várias linguagens, né? Às vezes a gente fala na gíria, às vezes a gente fala bem formal, na escrita da internet, é um pouquinho diferente da escrita de um jornal, do caderno, né? Então a gente sabe em cada momento como deve ser o comportamento do leitor ali para cada gênero textual, né, gente?
Então, vamos continuar analisando o texto informativo. Ah lá, onde é que eles são encontrados? Em reportagens de revistas, jornais, verbetes de dicionários e enciclopédias. Cadê a Pro? Enciclopédias, artigos de divulgação científica, livros didáticos. Olha, em quantos lugares a gente encontra textos informativos, hein? Será que só nesses ou mais alguns outros? Olha, em outros também, viu, gente? Todo lugar que a gente encontra alguma coisa que esteja nos informando, dando informações sobre algo, sobre qualquer tema, é um texto informativo. Então, por exemplo, o manual de montagem de um brinquedo é um texto informativo? Ele está nos informando, nos ensinando como é para fazer. Um panfleto é um texto informativo? Porque nele constam ali informações sobre algo ou sobre algum lugar, né, para chamar atenção e começar a dar pequenas informações, né? Então, a gente vai observar que muitos e muitos lugares a gente encontra o texto informativo, certo? E outra coisa, já deu para a gente perceber, então, que o texto informativo, ele é um texto com informações reais, verdadeiras? Ou ele pode ser inventado, eu acho. Não, né, gente? Ele tem que ser um texto com informações corretas, certas, verídicas, verdadeiras, né? Então, a gente já sabe que é um texto que vai informar coisas que são verdades, que são reais, né? Então, a gente já vai confiando um pouco mais ler esses textos, né? Então, vamos lá para a próxima tela. Então, pessoal, agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos juntos ler este texto, Um Gigante que Tem Medo de Abelha. Então, peguem o livro didático de vocês, na página 78 e 79, e vamos ler com a Pro? Quero só ver, então vamos juntos. Então, vamos lá, pessoal? Estão com o livro aí? Então, quais as páginas? 78 e 79. Bom, eu já estou com o meu livro aqui, vamos ver. Olha lá. A Pro vai ler aqui, eu quero que vocês leiam comigo, acompanhando. Então, vamos lá. O nome do nosso texto é Um Gigante que Tem Medo de Abelha, certo? Então, vamos juntos com a Pro. Um gigante que tem medo de abelha. Maior mamífero terrestre, o elefante passa cerca de 16 horas por dia mastigando. Ele também é bom de memória e foge de abelhas, não de ratos. Quer saber mais? A gente conta. Vamos ler juntos cada box de informação. Vamos lá? Então, GPS embutido? A boa memória dos elefantes começa na relação entre fêmeas e filhotes. Elas ensinam aos jovens os caminhos para lugares com água e alimento. Eles aprendem e nunca mais esquecem. Então é por isso que dizem memória de elefante, né? Porque ele tem uma memória boa, né, gente? Então, ali na 79, vamos ver o que mais? Bons de natação. Esses mamíferos adoram tomar banho com água para refrescar e com lama, que forma uma camada protetora na pele, enrugada deles, né, gente? Contra o quê? Carrapatos e parasitas. Então, aquela lama que fica em volta no corpinho deles, ela é protetora para que os bichos não fiquem picando tanto a pele deles. Então, é um banho de lama, mas é um banho que tem um bom motivo, né? Que mais? Dormem em pé.
Cerca de 4 horas de sono por noite são o suficiente para os elefantes. Que pouco, né? Eles não se deitam para dormir porque conseguem relaxar apoiados nas pernas e nos pés fortes. Só os filhotes se espalham pelo chão. Olha, então eles dormem de pé, dormem em pé e dormem pouco, hein? É muito cocô. Vai falar do cocô deles. Vamos ver. Elefantes fazem cerca de 90 quilos de cocô por dia. Tanta porcaria vem de tudo que eles comem, entre 150 e 200 quilos de vegetais, como capim, folhas, cascas de árvore e raízes. Nossa, hein, gente? Eles são comilões mesmo, e aí, né, naturalmente fazem um monte de cocô. É isso mesmo, já imaginava. Então, estão observando, gente, que essas informações que a gente está lendo, que tem aqui no nosso livro, elas são verídicas? São informações reais? Ou alguém que está imaginando, inventando? Não, né? Elas são informações reais, informações verdadeiras, né? Estudadas, comprovadas, né? Por estudiosos, por cientistas, né? Então, o texto informativo, ele tem que ser um texto confiável, com informações que a gente tem que checar antes e ter certeza de que estamos falando tudo certinho ali no nosso texto informativo, porque senão a gente vai ensinar errado, a gente vai informar errado para a pessoa, já pensou? Então tem que ficar atento a isso, né? Que mais? Medo de quê? Medo? O elefante grandão daquele jeito, poderoso, ele tem medo? Vamos ver. Por saberem que a picada da abelha é dolorida, os elefantes evitam o inseto. Olha! Quando há abelhas por perto, eles emitem um som avisando aos outros. Um grande enxame pode matar filhotes. Olha, gente, quem diria então, hein? A abelhinha lá toda pequenininha, mas tem seu poder, né? Na picada lá que o elefante já fala ali, não quero essa picada não, dona abelha, vai pra lá. E aí ele avisa os outros elefantes ali, né? Todo mundo, cuidado com as abelhas, não é? Eles falam na língua deles, né? Como chama a língua deles? Chama elefantês? Pra estar brincando. Que mais? Dumbo. Olha o Dumbo, aquele personagem, vamos ver. O tamanho das orelhas tem uma razão. Refrescar o corpo. Ao abaná-las, o bico abaixa a temperatura naquela região que é cheia de veias e o sangue resfriado circula. O sangue abaixa a temperatura e aí ele circula no corpo e vai baixando a temperatura do corpinho, do corpão do elefante. Então, quer dizer que essas orelhonas têm uma função importante, né, gente? Tudo na natureza é perfeito, né? E tem uma função importante. Uma coisa depende da outra, né? Mais uma. Você sabia que, quando encontram ossos de antepassados, os elefantes emitem um som baixinho, como se estivessem chorando? Olha, gente, já pensou? O elefante, que graça, gente, ele lembra, ele sofre como humano, assim, não como humano, né, gente? Mas vejam, se ele, né, demonstra, ele reconhece os ossos dos antepassados, ele tem esse respeito, né, ele está homenageando, ele tem esse amor, essa consideração pelos outros seres da espécie dele, né? Isso é muito interessante, isso é muito inteligente, é muito especial, né? Muito evolutivo, muito legal, né? E a gente acha às vezes que os animais não sabem das coisas, entendem
só da comida e da fuga e de dormir. Que é nada, gente. Os animais são muito, muito sábios em muitas coisas, né? A gente tem muito a aprender com eles, né? Por isso que a gente tem que cuidar deles direitinho e deixar eles em paz no habitat deles, né? Bom, então a gente observou que o texto informativo ele é um texto que contém informações. Ele é um texto com pequenas partes, com textos curtinhos, explicações breves. Percebem? Não é um texto que vai ali se desenvolvendo muito grandão ali, com um começo, depois um meio do texto que explica sobre o que se trata, um final com conclusões. Não é assim, né? Uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. O texto informativo, ele por si só, ele já é curto, ele já vai logo informando o que ele tem para informar. Tá bom? Então, a característica dele é estar em veículos de informação e ser informativo e ter informações verdadeiras, tá bom? Então, depois a gente estuda um pouquinho mais de textos informativos, hein? Vamos ver o que mais que a Pro tem para hoje. Ah, lá, gramática. Um pouquinho de gramática hoje, então, hein? Pronomes possessivos. Lembram que a gente viu um pouquinho de pronomes possessivos no finalzinho do bimestre? Agora a gente vai ver um pouco mais. Vamos entender o que são esses tais desses pronomes possessivos? São palavras que indicam a ideia de posse de algo por alguém. Olha, então, possessivos vem de posse, de ter algo, de ser algo de alguém, é isso? Ah, isso mesmo, que fácil, né? O próprio nome possessivo já me indica que tá falando sobre posse, né? Algo que é de alguém, ou que é meu, né? Indicam aquilo que cabe ou pertence aos seres indicados pelos pronomes pessoais. São eles. Então, olha lá a tabelinha que vocês já têm. Essa parte aqui vocês não precisam copiar, tá? Esse slide, vocês já têm isso daqui. Então, a gente tem a tabelinha lá dos pronomes possessivos no masculino e no feminino, e no singular e no plural, certo? Então, olha lá, meu, teu, seu, nosso, vosso, seu. Daí no plural, vamos ver? Meus, teus, seus, nossos, vossos, seus. Legal, e agora a mesma coisa, só que no feminino, né? Então, vamos ver. Minha, plural, minhas. Tua, plural, tuas. Singular, sua, plural, suas. Singular, nossa, plural, nossas. Vossa, vossas. Suas, suas. Nossa, gente, que interessante. Então, tudo que é de alguém, ou meu, ou teu, é um pronome possessivo quando eu uso essas palavras aqui? E isso, então, eles dão ideia de que algo é de alguém, né? Seja meu, seja do outro. Certo, pessoal? Então, a gente vai treinando mais para a gente entender onde eles entram, né? O que eles fazem, esses pronomes possessivos. Mas eles são simples mesmo, né? Eles estão aqui, são esses, é o jeitinho deles, eles são usados para indicar posse. E a gente agora vai utilizar para ver se a gente gravou na cuca para que serve, né? Bem facinho também, hein? Vamos para a próxima para a gente ver. Ah, então, olha lá, lição de casa. Lembram que a Pro falou lá no roteiro, no início, que a gente ia ter essas lições, que são da página 80, 81, 82 e 83. São poucas coisas e são treinos do que a gente já aprendeu, viu, gente? Então, se a gente não faz a lição, e tudo que a Pro já fala vai embora da nossa cabeça. Então, a gente precisa ouvir a Pro, a gente precisa ler junto no livro, a gente precisa escrever as nossas anotações, a gente precisa, em seguida, fazer os exercícios que a Pro está indicando para tudo isso... Ai, Pro tá com dor de garganta, de novo. Para tudo isso ficar mais... fixo na cabecinha da gente, né? Se a gente só
vê ali por cima, depois, ó, não lembra nada. Então, façam as atividades com atenção, tranquilamente, e na próxima aula faremos a correção, tá bom, gente? Então, tá certo. Muito obrigada a vocês. Deixa eu voltar, senão fica uma escuridão. Muito obrigada por acompanhar a aula. Espero que vocês estejam gostando e estejam conseguindo acompanhar lá no mesmo ritmo da Pro, tá bom? Um beijo e até a próxima, pessoal!